Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 33. Bons estudos! Bossa nova, cinema novo, nova cap, velha cap, JK, Miss Universo, chanchada, brotinho. Você sabe o que querem dizer essas palavras? Não? Pergunte aos seus pais, tios, avós, e com certeza eles vão falar nos anos 50 e com uma pontinha de saudade. Mas chega de saudade. Vamos voltar a esse tempo e vamos ver se ele foi assim tão bom como dizem. Estamos em 1956. Juscelino Kubitschek assumiu a presidência do Brasil, prometendo avançar 50 anos em 5. O Brasil ainda estava se recuperando da crise que o suicídio de Getúlio Vargas provocou. JK deu a volta por cima e o país viveu um clima de otimismo e esperança. Pois é, e na teleaula de hoje você vai ver como tudo isto aconteceu. Como o Brasil e o mundo se comportaram nessa década que ficou conhecida como os Anos Dourados. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, foi surgindo uma disputa por áreas de influência no mundo entre os Estados Unidos e a União Soviética. Essa disputa dividiu parte do mundo entre os pró-capitalistas alinhados aos Estados Unidos e os pró-comunistas alinhados à União Soviética. Durante a Guerra Fria, não houve enfrentamento direto entre essas duas potências líderes, e sim conflitos localizados nas áreas em disputa. No plano das ideias e da propaganda, a guerra travada foi ainda mais evidente. Vicente, me diz uma coisa. Se na década de 50 existiam dois mundos, o capitalista e o socialista, como é que fica essa história que a gente sempre vê no jornal do Brasil fazer parte do terceiro mundo? O termo terceiro mundo surge a partir da Conferência de Bandung, na Indonésia, em 1955. Nessa conferência, se reuniram representantes de países que não desejavam se alinhar diretamente aos Estados Unidos e à União Soviética, e procuravam construir uma alternativa independente no quadro da Guerra Fria. No entanto, os países do chamado Terceiro Mundo eram também, em sua maioria, países em desenvolvimento. Por muito tempo, esta expressão ficou associada aos países mais pobres. Hoje em dia, o termo Terceiro Mundo não é mais utilizado. JK trouxe estabilidade política, crescimento econômico e muitos problemas. Se nós voltarmos um pouco, nós vamos ver que apesar dos problemas, JK conseguiu passar otimismo e euforia para a população. Isso partiu do lema 50 anos em 5. Vicente, Juscelino Kubitschek assumiu, tá certo? Foi. Agora, eu não sei o que ele vai conseguir fazer não, viu? Porque acho que o povo ainda está muito preocupado com o suicídio do Getúlio Vargas, hein? E além do mais, a UDN e uma parte dos militares fizeram de tudo para que ele não tomasse posse. Estão até dizendo por aí que ele foi apoiado por comunistas, que é getulista, entendeu? Mas eu boto fé no mineiro, viu, Gil? Ele sabe negociar. Pois vai ter que saber negociar muito bem, porque veja bem, olha, os empresários dizem que o Estado interfere demais na economia. Os operários fazem greve por causa da carestia. Os militares estão em crise. E além do mais, tem a UDN que faz aquela oposição ferrada. Como é que o Juscelino vai conseguir agradar todo mundo? Para contentar todo mundo, JK aplicou sua política desenvolvimentista em várias frentes. Abriu o país para o capital externo, trazendo novos produtos para o mercado. Incentivou a criação de novas indústrias. Melhorou os serviços urbanos. As Forças Armadas receberam mais recursos financeiros e puderam melhorar seu arsenal de armamentos, transportes e comunicação. Viu só, Gil? E depois tem o jogo de cintura do JK. Ele colocou oficiais das Forças Armadas em posições importantes no executivo. Sim, mas mesmo assim, tem alguns militares que participaram de tentativa de golpe, hein? Sim, mas foram pegos, anistiados e nem sequer perderam as promoções. Até a esquerda está sendo bem tratada nesse governo. Apesar do Partido Comunista estar na ilegalidade, não existe perseguição. Tá, mas o que você me diz da oposição?
A oposição ele controla com atitude conciliadora, pacífica. E depois tem outra, hein? Com a aliança do PSD, que é o partido do Juscelino, com o PTB, o executivo tem maioria no Congresso. Assim ele pode aprovar os projetos e botar em prática o plano de metas. Quer dizer que você acha que o Mineirinho tá com a faca e o queijo na mão? Mas ele não tá? Claro que tá. Pois ele não tem até administração paralela também? A administração paralela era feita por um conjunto de órgãos ligados diretamente ao poder executivo, o presidente. Os economistas e técnicos faziam um planejamento. O Congresso aprovava, isto é, liberava o dinheiro para o planejamento. E o executivo então fazia aquilo que tinha que fazer, executava. Me dê um exemplo do que o executivo executou, Vicente. Eu não preciso nem pensar. Brasília, rapaz, Brasília. Você sabe como o presidente Juscelino tomou a decisão de mudar a capital do Brasil? Foi durante a campanha, num comício, quando um popular perguntou: já que o senhor diz que vai cumprir a Constituição ao pé da letra, eu queria saber uma coisa: vai pôr em prática aquela parte da lei que diz que a capital da República deve ser transferida para Goiás? E você sabe o que o Juscelino respondeu? Respondeu que sim, claro. Mas não é só isso, não. Brasília passou a ser a meta mais importante do seu plano. Brasília vai ficar como uma marca registrada do governo JK. Você vai ver. A construção de Brasília foi a maior prova do otimismo dos anos dourados. A partir de 1960, o Brasil ganhou uma nova capital. Construir Brasília significou criar mais empregos. Brasileiros de todos os estados migraram para o Planalto Central, cheios de esperança de melhorar de vida. Mas, acima de tudo, Brasília virou o símbolo da coragem e da ousadia do governo que ia progredir 50 anos em 5. Os gastos com as obras foram muito altos. A manutenção da capital, que não produzia nada, só gastava, saía bem cara. Tudo isso se refletiu na inflação, que subiu muito no final do governo JK. Mas nada impediu que no dia 21 de abril de 1960, a cidade idealizada por JK e projetada pelos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa fosse inaugurada com muita festa. Vicente, francamente, todos esses anos dourados só porque um presidente resolveu trocar de capital? Claro que não, né, Gil? Também tem a parte social, cultural. Para entender como foi isso, basta olhar para você, ó. A Sociedade dos Anos Dourados. Não, dá uma levantadinha. Eu faço questão. Dá uma levantada. Olha a roupa que você está usando, Gil. Isso veio direto do cinema americano. Se Brasília é o símbolo do governo JK, você é o símbolo do American Way of Life. American Way of Life? Que isso? Isso quer dizer jeito americano de viver, Gil. É isso que quer dizer. Os Estados Unidos mandam no mundo e exportam tudo, até o jeitão deles. Mas nem tudo aqui é igual. Divórcio, por exemplo, não tem. Como país de tradição católica, o Brasil só permite o desquite. Um casal pode se separar, mas não casar de novo. E gente desquitada não é assim muito bem vista pela sociedade, não. Sei não, viu, Vicente? Até que eu não sou tão americanizado assim. Vai, não? Que isso? Gil, basta olhar para essa mesa. Olha aqui, ó. Coca-Cola e o mais importante, ó, o automóvel. O automóvel antigamente era só um meio de transporte. Hoje em dia é símbolo de status. É como se o cidadão andasse com um cartaz: eu sou rico, eu sou moderno, olhem para mim. Todo mundo quer ter e exibir um carrão último tipo. Quer dizer que ninguém segura mais os playboys, os brotinhos dos anos dourados? Até certo ponto, Gil, até certo ponto. Por mais moderninha que a moça seja, liberdade tem limite, você sabe como é, né? E depois a gente não pode se esquecer, hein? Nós estamos no comecinho dos anos 60. Ainda não inventaram a pílula anticoncepcional. E em termos de comportamento, a maioria continua fazendo aquele gênero moça de família, casadoira, você sabe como é. Puxa vida, hein? O Brasil virou mesmo uma filial dos Estados Unidos, rapaz. Aí é que você se engana. Os anos dourados são também uma época de muito nacionalismo. Quer uma prova? Quero. Olha pra mim. A cultura dos anos dourados. O clima de liberdade e mudanças se refletiu na arte brasileira. Na música surgiu a bossa nova. A batida da bossa, uma mistura de samba, jazz e música clássica, revelou ao mundo grandes nomes da música brasileira: Tom Jobim,
Vinícius de Moraes, João Gilberto, Nara Leão. A música foi ao teatro através de shows e musicais. Jean Francisco Guarnieri escreveu e estrelou a peça Eles Não Usam Black Tie no Teatro de Arena em São Paulo. O cinema nacional ia de vento em popa nos anos dourados. O diretor Anselmo Duarte ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1962, com o filme O Pagador de Promessas. E as chanchadas da Atlântida lotavam os cinemas com fãs da dupla Oscarito e Grande Otelo. O povo brasileiro anda se divertindo mesmo. É na televisão, é no cinema. Um novo sucesso desse comediante, o Chico Anísio. Se você não sabe, o Chico Anísio estreou na TV em 1960. Agora, eu te digo uma outra coisa. O povo não anda só rindo, não. Anda pensando também. Porque nessa mesma época surgiu um movimento no Brasil chamado Cinema Novo. Ó. O diretor Glauber Rocha dizia que cinema novo é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Isso quer dizer, filmes baratos, mas com muita criatividade. Esses filmes foram aplaudidos no mundo todo. Fizeram escola. E até hoje influenciam novos diretores, nacionais e internacionais. Outros diretores se destacaram no cinema novo, como Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra e Roberto Santos. Todos esses filmes tinham temas sociais e políticos. Tá vendo só, Gil? A liberdade que reina no governo do Juscelino permite a crítica social. E quem acaba ganhando com isso? A produção artística do país. Ah, mas criticar acontecer no cinema e na televisão, até eu. Eu quero saber se essa liberdade toda chega no povinho mais miúdo. Você sabe como é que é, né, Vicente? Chega sim. O Brasil nunca ferveu tanto com ideias de revolução, de mudança. O Brasil realmente fervia. Jovens da União Nacional dos Estudantes, a UNE, fundaram os Centros Populares de Cultura, conhecidos como CPCs. Esses centros reuniam estudantes, intelectuais e artistas. O objetivo era levar cultura e conscientização política aos trabalhadores. O instrumento era a arte. Bom, com tudo isso só faltava a gente ganhar a Copa do Mundo. E sabe que nem isso faltou. É verdade, os anos dourados foram muito bons para o esporte. E a beleza também. Em 1958, o Brasil ganha a sua primeira Copa do Mundo de futebol. A tenista Maria Esther Bueno vence o campeonato de Wimbledon na Inglaterra em 1957. Éder Joffre ganha o título de campeão mundial de boxe em 1960 na categoria peso galo. E a gaúcha Ieda Maria Vargas é eleita Miss Universo em 1963. E aí, Gil? Convencido de que estamos em plenos anos dourados? Quer saber de uma coisa, Vicente? Isso aqui tá bom demais, mas tudo que é bom dura pouco, como diz o velho ditado, né? Não durou muito, não. A política desenvolvimentista resolveu alguns problemas, adiou outros e ainda criou problemas novos. A concentração de renda aumentou na região sudeste. Quem era rico ficou mais rico, às custas das regiões mais pobres. A inflação começava então a sair de controle. E Brasília continuava sendo um símbolo do Brasil. O outro lado da modernidade de Brasília eram as cidades satélites. Os trabalhadores que tinham construído a nova CAP não tinham condições econômicas de morar lá. No fim do governo JK, voltaram a explodir crises. As manifestações de trabalhadores e estudantes no campo e na cidade assustaram os políticos conservadores. Eles achavam que só os militares poderiam manter a ordem. A campanha para eleger o sucessor de JK ao Palácio do Planalto trocou o otimismo pelo moralismo. Jânio Quadros surgiu como candidato que iria acabar com a bagunça no país. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nos anos 50, o mundo estava dividido entre os países capitalistas e os socialistas. O presidente Juscelino Kubitschek fez uma política de conciliação e liberdade para conseguir seu objetivo: progredir 50 anos em 5. O momento democrático vivido pelo país assustou os conservadores e os militares. Eles temiam pela estabilidade do país. O
clima de modernização que envolvia o mundo chegou ao Brasil através de novos costumes e um período fértil para a cultura e para as artes. Nas próximas aulas, você vai ver como os anos dourados levaram o país à radicalização dos anos 60. Até lá, pense um pouco mais nos anos dourados. Você vai ver que muitas coisas que começaram ali continuam importantes até hoje. Que tal verificar isso? No seu livro, na conversa com os amigos? Até a próxima.